Bonjour! Em francês nós temos vários tipos de passado. Dentre eles, a gente tem le passé récent, que é o tema que eu vou abordar no vídeo de hoje. Mas eu já te convido a assistir aos próximos vídeos que eu vou disponibilizar aqui no canal, porque neles eu vou explicar também l'imparfait, o passado imperfeito, le plus que parfait, o mais que perfeito, e o famigerado passé composé, ou o pretérito perfeito. Mas vamos ao nosso assunto de hoje, que é le passé récent. E se você é novo ou nova aqui no canal, eu me apresento. Eu me chamo Rose, eu sou professora de francês e seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Eu Quero Aprender Francês. O objetivo deste canal é te ensinar francês de uma forma simples e eficaz. E já lembra de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e deixar o seu gostei. Além de deixar algo nos comentários se você já conhece ou não esse tempo, que é le passé récent. Mas, para começar, o que é o le passé récent? Esse passado recente, ele indica uma ação que você acabou de realizar. Sabe quando você diz, eu acabei de... e a ação que você fez? Então, é le passé récent. Tá, mas como eu vou saber quando utilizar, como utilizar e qual é a sua estrutura? Bom, é para isso que eu estou fazendo esse vídeo. A primeira coisa que a gente tem que ter sempre em mente é que, em francês, a gente precisa sempre do sujeito obrigatório, de um verbo para indicar a ação e mais um complemento se necessário. Neste caso aqui, ele é obrigatório. Então, como que eu vou ter essa estrutura sempre? Bom, antes de saber qual é o complemento aqui, que é um verbo a mais que eu vou ter que acrescentar, eu tenho que saber o que vem como verbo principal, que eu vou sempre utilizar. De imediato, eu preciso saber e conhecer bem a conjugação de um verbo principal que eu vou utilizar o tempo todo. Esse verbo é o verbo venir, que é o verbo vir em francês. Mas esse verbo venir, atenção a ele, porque ele é um verbo irregular. Ele faz parte do terceiro grupo dos verbos em francês, que são todos os verbos irregulares. Quando a gente conjuga ele, nós teremos je viens, tu viens, il vient, elle vient, on vient, nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. Ou seja, como ele é irregular, não esquece que neste caso aqui, o radical do verbo é VEN, que é essa parte antes do IR. Só que no singular ele muda, fica vient, 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 com aquela terminação do SST, mas com essa base diferente. O venon e o venir recupera a base do verbo no infinitivo, que é o verbo venir, e na terceira pessoa do plural, a gente recupera a base do singular, que é V-I-E-N, a gente dobra o N para abrir o som e acrescenta o NT, que é a terminação. Il vienne, elle vienne. Mas por que saber o verbo venir? Porque como ele é o verbo vir, a gente não consegue traduzir literalmente por eu venho de fazer algo. Mas eu posso substituir por eu acabei de. Mas eu acabei de fazer o quê? Bom, e neste caso, basta acrescentar um segundo verbo, que é o verbo que vai indicar a ação que nós acabamos de efetuar. Só que, lembra que recentemente eu fiz um vídeo sobre o futur proche? Se você ainda não assistiu, depois eu te convido a ver. Nele a gente tem quase a mesma estrutura. Sujeito, mais o verbo aller, que indica futuro, que é o verbo ir, que indica futuro, mais um verbo no infinitivo, que indica a ação que eu vou realizar. Aqui é quase igual, por uma exceção. A gente tem o verbo, a gente tem o sujeito para começar, a gente tem o verbo venir, que é o verbo vir, a gente precisa da preposição de, mais o verbo principal. Então, neste caso, no futuro a gente não precisa da preposição. No passado, ela é obrigatória, ela faz parte da estrutura. E lembrando que D mais E, ele sofre elision antes de vogal ou H mudo. Como assim? Elision? É quando ele perde esse E e ele ganha o apóstrofo. Então, se o verbo que vier depois começar por vogal ou o H mudo, automaticamente ele perde o E e eu coloco o apóstrofe, então, para fazer a elision. Vejamos na prática. Je viens de manger une pomme. Je viens de manger une pomme. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de comer, que é o verbo manger, e comer o quê? Une pomme, uma maçã.
Je viens de manger une pomme. Então eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo venir, conjugado na primeira pessoa para fazer o acordo com o sujeito, eu tenho a preposição de, mais o verbo principal que é manger, para indicar eu acabei de comer, e o que eu acabei de comer. Je viens de manger une pomme. Aqui a gente tem um verbo que começa por vogal. Je viens d'arriver. Je viens d'arriver. Je viens d'arriver, com arriver começa por vogal, que é o verbo chegar, automaticamente ele sofreu elision, então de ganhou o apóstrofo e perdeu o e. Eu acabei de chegar. Eu poderia colocar um complemento a mais? Sim. Por exemplo, je viens d'arriver chez moi. Eu acabei de chegar em casa. Je viens d'arriver au travail. Eu acabei de chegar ao trabalho. Je viens d'arriver au métro. Eu acabei de chegar no metrô. Então, basta, eu posso acrescentar um complemento, se necessário, mas também eu posso deixar uma frase je viens d'arriver, porque ela já tem sentido completo. Imagina, por exemplo, que você está conversando com alguém e alguém te pergunta, mas onde você está? E aí você responde, je viens d'arriver, eu acabei de chegar. Então, neste caso, essa frase já tem sentido completo. O complemento não é obrigatório. Mas você poderia dizer também, je viens d'arriver au cinema, eu acabei de chegar no cinema. Que aí dá essa ideia ainda mais de precisão do local onde você chegou. Aqui eu coloquei alguns outros exemplos com os outros sujeitos. Por exemplo, tu viens de boire un verre d'eau. Tu viens de boire un verre d'eau. Você acabou de beber um copo de água. Elle vient d'entrer au théâtre. Elle vient d'entrer au théâtre. Ela acabou de entrar no teatro. Il vient de quitter son boulot. Il vient de quitter son boulot. Ele acabou de sair do seu trabalho. Ele acabou de sair do seu trabalho. Nous venons de partager l'information. Nós acabamos de compartilhar a informação. Vous venez de lire le livre. Vous venez de lire le livre. Você acabou de ler o livro. Vous venez de... Ils viennent d'écrire un article. Ils viennent d'écrire un article. Eles acabaram de escrever um artigo. Elles viennent d'acheter une maison. Elles viennent d'acheter une maison. Elas acabaram de comprar uma casa. Você já percebeu que a estrutura não muda, mas eu gostaria de ressaltar algo, principalmente em relação a um tipo de verbo, aos verbos que a gente chama de verbos pronominais ou reflexivos. Pronominal, reflexivo? Sim, são verbos que têm um duplo pronome. Quando, por exemplo, eu digo eu, primeiro pronome, me, segundo pronome, chamo Rose. Neste caso, eu tenho um duplo pronome. Só que, quando eu traduzo isso utilizando o passado recente, não tem como eu dizer eu acabei de me chamar Rose. Nesse, não tem como. Mas eu posso utilizar o verbo chamar, que é o verbo appeler, ou s'appeler, quando ele é pronominal ou reflexivo, para indicar quando eu ligo para alguém. Neste caso, eu também tenho um duplo pronome. Por exemplo, je viens de t'appeler. Je viens de t'appeler. Neste caso, o verbo appeler sozinho, ele começa por vogal e o de sofre elision. Aqui, como ele é o verbo no infinitivo, é o s'appeler, mas eu estou falando com a segunda pessoa, o pronome é o te. Mas, como é te, e o verbo começa por vogal, é o te, o e que vai sofrer elision e o te que vai ter o apóstrofo. Então, a frase fica, je viens de t'appeler. Se eu inverso a frase, por exemplo, para dizer que você acabou de me ligar, eu posso colocar, tu viens de m'appeler. Tu viens de m'appeler. Você acabou de me ligar. Se eu digo, por exemplo, que uma terceira pessoa ligou para uma outra, il vient de nous appeler. Il vient de nous appeler. Ele acabou de nos ligar. Vient de... Assim sendo, não se esqueça que quando você utilizar um verbo pronominal ou reflexivo, ele não pode se separar do verbo de ação. Logo, eu tenho o pronome sujeito, que é aquele que indica a ação e que eu posso substituir por um nome qualquer. Eu tenho o verbo venir, conjugado, mais a preposição, e só então eu tenho o pronome reflexivo mais o verbo de ação. Essa estrutura também nunca vai mudar, sempre vai acompanhar o verbo no infinitivo. E de fato, sim, é simples assim. Você só precisa dessa estrutura, ou seja, sujeito, verbo venir conjugado,
mais a preposição de ou de apóstrofe mais o verbo principal e, se necessário, esse de complemento para indicar algo que acabou de acontecer. Mas muito importante, se você quiser falar de algo que aconteceu há um certo tempo, ontem, num passado mais distante, ou mesmo hoje, mas com um intervalo de tempo maior, neste caso, eu reitero o convite para assistir aos próximos vídeos. Principalmente no próximo eu vou te ensinar justamente o passado imperfeito, que é justamente quando a gente fala eu era, eu estava fazendo, eu comia, eu dizia, eu falava. Então, vai lá para assistir ao próximo vídeo, porque eu tenho certeza que com essa estrutura em mente, você não vai errar mais como utilizar qualquer tipo de passado. Lembre-se de deixar o seu gostei, deixar o seu gostei. E para treinar, deixa aqui nos comentários algo que você acabou de fazer. Como, por exemplo, je viens de regarder ta vidéo. Eu acabei de assistir ao seu vídeo. Merci beaucoup et à la prochaine!